Beleza? A gente vai falar um pouquinho de DPOC para alinhar as expectativas. Eu não sou pneumologista. Então, a gente vai falar de DPOC desde o início. A aula não é de ventilação mecânica também, tá bom? A gente vai falar um pouquinho de tudo do DPOC. Tá. Por que é importante a gente estudar este tema? Né? Porque os pacientes com essa doença, eles morrem, né? E a forma que a gente cuida desses pacientes está diretamente relacionado com a qualidade de vida que eles vão ter. É uma doença que a gente não vai curar. O que a gente consegue é melhorar o status performance desse paciente para que ele tenha o máximo de qualidade de vida por mais tempo possível. Quando a gente olha as declarações de óbito que a gente teve em 2023, e a gente vê o número absoluto de mortes que a gente teve, as doenças do aparelho respiratório, eles ocupam o terceiro lugar. E aqui eu estou falando de tudo, não apenas de DPOC, tá bom? E se a gente olha, né, uma evolução aí dos óbitos de 2000 até 2016, a gente teve um aumento discreto, mas a gente teve um aumento aí dos óbitos relacionados à doença pulmonar obstrutiva crônica. Quando a gente olha especificamente no universo da UTI, né, aqui pelos dados dos UTIs brasileiras, né, pelos dados do EpiMed, e a gente olha as comorbidades do nosso paciente, a gente tem aqui que 6,3% destes pacientes tinham DPOC, não necessariamente tendo a doença que motivou a internação, tá? E qual que é a prevalência do DPOC? Se a gente for olhar, 10,3% dos pacientes acima de 40 anos vão ter DPOC, né? Então, infelizmente, é uma doença que é subdiagnosticada quando a gente consegue olhar aqui neste gráfico, né? Então, o azul escuro seriam os subdiagnósticos. Então, para a gente cuidar do paciente da melhor forma possível, a gente oferecer o melhor tratamento para ele, é importante que a gente reconheça a doença, faça o diagnóstico e trate ele da melhor forma possível. E quando a gente olha aqui para dados mundiais, né, o Brasil aí está em laranjinha, que seria de 8,1% a 12% aí de prevalência, tá? Se a gente não faz o diagnóstico, a gente geralmente vai fazer esse diagnóstico quando ele interna numa exacerbação, né? Ou a gente vai pensar na possibilidade disso. E aí, o que acontece? A gente vai pegar o paciente numa fase mais avançada da doença dele, né? Muitas vezes, no momento em que ele tem doença tão avançada, ao ponto que, mesmo que a gente comece a tratar ele com um broncodilatador, esses pacientes, eles já vão ter uma destruição pulmonar muito grande, né? E aí, provavelmente, o nosso benefício em qualidade de vida, ele não seja tão bom. Então, é importante que a gente faça o diagnóstico da forma mais precoce possível, para que a gente consiga tratar esse paciente, para que ele tenha uma redução da quantidade de sintomas associados ao nosso tratamento, tá? Uma coisa que tem que ficar muito clara é que não existe DPOC em paciente assintomático, tá? E esses pacientes, eles têm sintomas. Se você fosse perguntar via ambulatorial, muitas vezes são sintomas não reconhecidos, né? Então, às vezes o paciente se acostumou tanto com a falta de ar que ele acha que aquilo faz parte dele, né? Às vezes ele não acha que é tosse, ele acha que é um pigarro, então é sempre importante a gente conversar. Quando o senhor anda daqui até ali, o senhor tem cansaço? Né? Então é importante entender isso. E quando a gente olha da definição em si de DPOC, a gente tem um paciente que tem uma doença pulmonar heterogênea, que vai ter anormalidade de via aéreas, e aí seria a bronquite ou bronquiolite, ou né, alteração alveolar, que seria o enfisema em si, tá? Os pacientes, eles têm sintomas respiratórios crônicos e eles obrigatoriamente têm que ter obstrução ao fluxo de ar persistente, progressiva, que não reverte com broncodilatador, tá? E quando você vai olhar o manejo desses pacientes, o documento que mais embasa isso é o GOLD, que é o que a gente vai usar durante toda a aula. Então, se a gente for olhar como é que eu faço o diagnóstico desse paciente de DPOC, eu preciso ter um paciente com sintomas, tá? E esses sintomas, eles podem ser dispneia, ele pode ser tosse, ele pode ter sibilo, e um paciente que tem fatores de risco relacionado, né? Então, um paciente que tem tabagismo, que tem exposição e assim sucessivamente, tá? E neste perfil de pacientes em que ele tenha sintomas, a gente precisa confirmar o diagnóstico com uma espirometria, tá? Então, é obrigatório fazer espirometria para você confirmar o diagnóstico. Se você não faz espirometria, você tem suspeita do diagnóstico do paciente.
E quando você faz a espirometria do paciente, o que a gente observa é que ele tem uma obstrução ao fluxo aéreo exalatório, né, que vai ser mantida mesmo após o uso de broncodilatador. Então, ele faz a espirometria, faz o puff-lá de broncodilatador, espera 15 minutos, e mesmo assim ele mantém aí uma relação do volume expiratório forçado do primeiro segundo, dividido pela capacidade vital forçada do paciente menor do que 0,7. O que isso significa? Quando a gente vai fazer, a gente faz uma expiração profunda e a gente depois expira, pacientes normais, 80% vai sair no primeiro segundo, tá? Então, a gente vai pegar o quê? O que ele sobrou no primeiro segundo, dividido por que ele sobrou durante todo o período. E pacientes normais, eles vão exalar 80% no começo. Quando a gente tem um paciente de DPOC, não é o que a gente observa. Então, ele vai ter menos de 70%, tá bom? A gente tem outras definições que a gente precisa ter ciência, que é o pré-DPOC e o PRISM, tá? Um paciente com pré-DPOC, não tem DPOC, senão não tinha o pré aqui, né? Mas o paciente com pré-DPOC é um paciente que tem sintomas respiratórios, ele pode ter alteração estrutural, ele pode ter alteração funcional, ele vai ter ou não alterações fisiológicas. Quando eu digo fisiológica, ele tem uma diminuição do VF1 dele, ele pode ter aprisionamento aéreo, ele pode ter alteração de difusão, mas ele não tem obstrução no fluxo aéreo na espirometria, tá? E o paciente com o PRISM, que é um paciente que tem espirometria alterada, mas ele não tem obstrução ao fluxo, tá? E aí, por que é importante saber disso? Porque muitos desses pacientes, eles vão progredir em algum momento com DPOC, tá? E esses pacientes, a patogênese exata disso, ela ainda é um pouco interrogada, mas pode estar relacionada com doença cardíaca, com estágio inicial de DPOC, aprisionamento aí gasoso, ou paciente que não colaborou de forma adequada para fazer a espirometria, tá? E esses pacientes, eles têm alto risco cardiovascular também. Quando a gente olha os fatores de risco relacionados ao DPOC, o principal fator de risco é o tabagismo. E quando a gente fala que o principal risco é o tabagismo, é um risco modificável. Então, é importante que o paciente, numa fase inicial de doença, pare de fumar. Só que é fácil parar de fumar? Não. Se fosse fácil, ninguém fumava. Por que a pessoa fuma? Porque muitas vezes a pessoa ela tem adição àquilo, né? Então, ela é viciada naquilo. Por que ela é viciada naquilo? Porque aquilo é um tratamento para os problemas que ela tem. Então, é um paciente que às vezes tem depressão, tem ansiedade e assim sucessivamente, tá? Então, assim, não é tão simples parar o tabagismo e isso vai ser principalmente nível ambulatorial, não é o que a gente vai fazer, por exemplo, a nível de terapia intensiva, né? Mas esse tratamento, ele vai muito além. E se você pega um paciente, por exemplo, o pessoal da clínica no ambulatório, e ele chega fumando para você e você briga com ele não vai mais voltar e não vai parar de fumar. E às vezes ele não volta mais porque ele tem vergonha, porque ele não parou de fumar, entendeu? Então, a abordagem ao tabagismo ela tem que ser multifatorial. E aí você tem que cuidar do paciente num global, tá bom? Além do próprio tabagismo, a gente tem outros fatores de risco que podem estar relacionados. Então, tanto pacientes com doenças genéticas, como, por exemplo, deficiência de alfa-angiotensina, que é quando a gente vai ver os pacientes de DPOC numa fase de vida mais jovem, tá? Ou esses pacientes que também tiveram, por exemplo, no fenótipo tipo 2, é o paciente que desenvolve DPOC numa fase mais jovem da vida, isso pode ter relação também, por exemplo, com parto prematuro, e aqui a gente tem que mostrar isso daqui, que se a gente for, esse aqui é o tempo de vida, que é o desenvolvimento do pulmão, né? Então, quando a gente nasce, até lá entre os 20, 30 anos, a gente tem o desenvolvimento do nosso pulmão. E aí, o que acontece? Se a gente fica muito doente, se a gente tem parto prematuro, se a gente tem alguma coisa aqui, ó, que a gente é exposto a muita coisa, o nosso pulmão ele não tem um desenvolvimento tão bom. E aí isso pode, sim, propiciar que a gente tenha uma perda de capacidade de função pulmonar
mais acelerada. E as outras coisas também que podem estar relacionadas, além dessas que a gente falou, seria um paciente que passou por muitos quadros infecciosos, né? Então, por exemplo, eu sou um paciente HIV positivo que tive muita doença pulmonar. Eu sou um paciente que teve uma pneumonia, eu tive um Covid, e assim sucessivamente. Então, isso pode, sim, fazer o paciente perder pulmão de uma forma mais rápida. E as exposições do meio ambiente, que seria o caso parte ocupacional, o meu marido fuma. E além do próprio tabagismo, a gente tem também, por exemplo, uso de maconha, tá? E outras formas de tabagismo como desencadeadores aí de DPOC. Se a gente for comparar um pulmão normal com um pulmão de paciente DPOC, a gente vai ter uma alteração da estrutura deste, tanto em nível de vias aéreas, de bronquíolos, brônquios, quanto destruição de parênquima também a nível de alvéolo desses pacientes, tá? E aí, o que a gente vai ter? Um remodelamento aí desses brônquios, bronquíolos. Esses pacientes, eles podem ter uma coisa que a gente chama de disanapsia, tá? Que é quando você tem uma alteração do tamanho, do calibre das vias aéreas, que elas são desproporcionalmente menores do que os alvéolos, tá? A gente pode ter também quadros aí de inflamação, com produção de muco, que tem muita relação também com quadros infecciosos, né? Em que você tem muita resposta inflamatória, e você pode ter essa resposta aí tanto nível de eosinófilos, tanto nível aí de neutrófilos também. A gente tem heterogeneidade aqui da parte de ventilação, perda da ancoragem dos nossos alvéolos e uma destruição alveolar também, que vão levar a um aprisionamento aéreo. Se você for olhar, por exemplo, um raio-x de um paciente, aqui logo se vê que não é um paciente de terapia intensiva, né? Mas a gente precisa entender o paciente ambulatorial para a gente saber tratar o paciente dentro da UTI também, tá? O que a gente vê é que esses pacientes, eles tendem a ter um aumento do diâmetro anteroposterior, eles vão perdendo um pouco a vascularização, então você vê uma hipertransparência, assim, nesses pacientes, e você vê uma retificação do diafragma. Quando você olha na tomografia, você tem pacientes com perfil enfisematoso, você tem pacientes com perfil de bronquiectasias, tá? E nos pacientes com perfil aí mais enfisematoso, você vai ver bastante áreas de hipoatenuantes, mal definidas, que a gente consegue ver, na verdade, você consegue diferenciar fácil do parênquima do paciente, e você pode ver muitas bolhas, tá? E o paciente que tem um perfil mais de bronquiectasia também, tá? E aí você vê espessamentos brônquicos e assim sucessivamente. Só para a gente entender a definição, o que seria um paciente com bronquite crônica, porque muitas vezes a gente fala e a gente não estuda sobre isso. Mas a definição de paciente com bronquite crônica é um paciente que tem tosse com expectoração de forma regular por um tempo definido. O que é a forma regular? 3 meses, mais do que 3 meses ao ano, e aí por 2 anos consecutivos, se esse paciente tem esse perfil, ele é um paciente que tem bronquite crônica, tá? E você não pode justificar isso por outros problemas que o paciente venha a ter. A maioria, dentro dos fatores de riscos que aumentam a chance de ter bronquite crônica, tá o sexo masculino, alta carga tabágica, mas atenção, porque até 22% dos pacientes que têm bronquite crônica não têm tabagismo, tá bom? Pacientes que vivem em zona rural, que têm exposição ocupacional, que já têm obstrução de fluxo aéreo, tá? E como é que você quantifica a gravidade nesses doentes? Você pode usar o score aqui de GOLD, que ele é feito via espirometria. Aí a gente, no nosso universo do SUS, nem todos os pacientes têm, e muitas vezes eles têm e a gente não olha, né? Porque é algo ambulatorial. Então a gente está aqui para mudar a nossa mente, porque isso é importante para nós também, tá? E aí a gente vai graduar o GOLD em 1, 2, 3 e 4, sendo que um paciente é um paciente normal, em que ele vai soprar mais do que 80% do primeiro segundo, que ele vai fazer espirometria, e o GOLD 4 é um paciente que tem doença mais severa, ou seja, ele vai soprar no primeiro segundo menos de 30% da capacidade dele, né? Então, este paciente aqui no grupo 4 é um paciente que, por si só, tem mais sintoma e tem pior prognóstico. Outra forma da gente avaliar a gravidade é avaliar quanto de espinéia esse paciente tem, e a gente usa o MRC de dispneia, tá? Em que 0 somos nós,
tá? É quando você tem sensação de falta de ar com o exercício, né? Cadê o Felipe? O Felipe não vai ter, porque ele acorda 4 horas da manhã para fazer atividade física. Eu tenho. Mas isso é normal, tá? Eu não tenho DPOC. Versus um paciente 3 ou 4 que ainda está acordando cedo, né? Para fazer atividade física. Olha lá, hein? Olha lá. Vai sair do zero, hein? Aliás, você é no -1, que não existe, inclusive, porque você não tem dispneia. Eu tenho. Bem, então o 0 seríamos nós. E o 4 é um paciente que tem muito sintoma, né? Um paciente que vai ter dispneia e, às vezes, em repouso ou, tipo, para trocar de roupa. Né? Logo, se infere que estes pacientes eles provavelmente têm uma qualidade de vida péssima, porque a dispneia impacta muito a qualidade de vida, e eles provavelmente vão ter um prognóstico muito ruim, mas se você trata o paciente, você consegue sim melhorar os sintomas dele. Tá? Uma outra forma da gente avaliar também, e essas formas elas são importantes porque elas vão guiar o tratamento, é essa escala aqui de CAT, que a gente vai perguntar para o paciente alguns pontos, se ele, tipo assim, sobre tosse, se esse paciente ele tem alteração de sono, se ele tem falta de energia. Então, você pergunta essas perguntas, sendo que essa primeira aqui é só um exemplo, tá? Então, de 0 tá tudo bem, 5 são sintomas piores, e ela varia de 0 a 40, e se o paciente tem mais do que 10, você tem indicação de tratar o paciente, tá? E a gente sabe que esses pacientes têm muitos sintomas, tá? E os sintomas, eles são multidimensionais. Como eu falei, o que mais gera tabagismo, e tabagismo já é algo multidimensional, né? Então, se a gente for olhar, esses pacientes, eles têm fadiga, dispneia, insônia, dor, boca seca, até porque os tratamentos, eles podem gerar isso também, né? Tosse, anorexia, entre outros. E no fim da vida, eles têm muita fadiga de dispneia, né? Então a gente tem que cuidar deles da melhor forma possível para melhorar a qualidade de vida. E a gente ajusta o tratamento conforme a fase de evolução da doença em que ele está, né? Esse tipo de gráfico ele é muito utilizado quando a gente vai falar sobre trajetória natural de doenças, principalmente no contexto de cuidado paliativo, né? Isso aqui é uma tabela para a gente ilustrar a evolução natural esperada das doenças, em que você teria essas trajetórias, trajetória de paciente oncológico, a trajetória 3 é de paciente com doença neurodegenerativa ou fragilidade, e essa trajetória 2 é para todos os pacientes que têm disfunção orgânica crônica, então, tipo DPOC, insuficiência cardíaca, cirrose, entre outros. E o que a gente observa é que ao longo da vida deste paciente, ele vai perdendo qualidade de vida e funcionalidade de forma progressiva, mesmo que ele seja joinha na casa dele, e ao longo da jornada ele tem exacerbações em que ele interna, ou porque ele teve infecção, por qualquer motivo. Nesses momentos que ele interna, muitos podem vir a falecer, mas se ele sobrevive a essa internação, ele até volta para casa, recupera um pouco a funcionalidade dele, mas ele já não volta a ser do jeitinho que ele era antes, até que o momento ele falece, tá? Então, gente, e aqui essa linha vermelha seria o sofrimento e a necessidade de assistência paliativa deste paciente. Então, quando a doença vai progredindo, o sofrimento vai aumentando mais e a necessidade de assistência paliativa, que seria manejar sofrimento, vai se tornando muito maior. E no início do diagnóstico de uma doença, né, numa fase mais inicial, é importante a gente vacinar esse doente, tá? E aí, vacinação para pneumococo, para influenza, vacinar o doente para diminuir a chance dele ter infecções respiratórias, tá? É importante interromper o tabagismo, mas isso é algo multidimensional que eu já falei, e aqui a gente pode precisar de terapia cognitiva comportamental, a gente pode precisar de PET de nicotina paciente, a gente pode precisar de bupropiona, e assim sucessivamente, tá? Suporte nutricional para este paciente, e aqui eu estou falando o paciente está no início da jornada da doença dele, né? Talvez muitas dessas coisas não façam sentido quando ele estiver caminhando para o fim da vida dele, né? E uma reabilitação física e pulmonar, tá? Se a gente for olhar, apesar da gente pensar, o paciente tem DPOC, eu preciso fazer reabilitação pulmonar, isso é uma verdade, sim, mas a maioria das vezes ele não tem uma musculatura respiratória dos músculos acessórios ruim.
porque ele vive com dispneia, né? Então ele trabalha muito com a musculatura respiratória dele, né? Só que ele tem a musculatura periférica dele, de membros inferiores, muito atrofiada e fadigada, né? E aí o que acontece? Quando você vai, por exemplo, fazer uma caminhada com esse paciente, ele já não tem músculo nenhum, porque ele tem falta de ar, ele tem cansaço, e ele atrofia tudo. E aí, quando ele vai fazer uma caminhada, algum exercício físico, ele libera ácido lático. Esse ácido lático é um ácido, vai se juntar com bicarbonato, formar gás CO2, e aí vai aumentar a demanda respiratória das pacientes, então ele cansa. Então é preciso, para você reabilitar o paciente, melhorar ele fisicamente também. Então fazer reabilitação motora é fundamental para este paciente, tá? E por que tudo aquilo que a gente falou antes era importante? Porque ele vai direcionar exatamente o tratamento deste paciente, tá? E aí, a gente antes tinha esses... a gente tinha A, B, C e D, agora eles mudaram tudo, tá? Então, é A, B e E. Tá? Ele juntou o C e o D com virou E, tá bom? E aí, para a gente saber o que a gente vai tratar deste paciente, a gente fez o diagnóstico do DPOC deste paciente, a gente vai avaliar a quantidade de exacerbações que esse paciente teve e a gente vai ver se naquela escala de CAT ele tem mais do que 10 pontos ou não, ou seja, se ele é mais traumático ou não, e avaliar também o MRC de dispneia deste paciente. Ou seja, se o paciente tem poucos sintomas e poucas exacerbações, ele está no grupo A. Se esse paciente ele tem muitos sintomas e ele teve 0 ou uma exacerbação, ele está no grupo D, e os outros que têm, independente de ter pouco sintoma, muitos sintomas, se ele teve mais do que 2 exacerbações, precisou de internação, ele é grupo E, tá? E aí a gente vai tratar esses pacientes com os broncodilatadores. O paciente no grupo A, ele vai receber um broncodilatador só, que pode ser tanto um beta-2 ou um... Nossa, me deu branco agora. Um antimuscarínico, tá? Ou antipolinético, que dá na mesma, tá bom? Para o paciente. E dependendo do caso, se ele não tem tanto sintoma assim, ele pode só receber, por exemplo, beta-agonista de curta duração, quando ele tiver exacerbações, tá bom? É claro que se você mantém esse tratamento para o paciente e ele começa a ter sintoma, você vai ajustando o tratamento dele. Se ele é um paciente que está no grupo B, ele obrigatoriamente precisa receber a combinação dos 2 tratamentos, tá? E de longa duração. E se for um paciente que tem mais do que 2 exacerbações por ano, ele precisa fazer o LABA e o LAMA combinado, ou seja, o beta-2 de longa e o antimuscarínico de longa com ou sem corticoide inalatório. O que vai dizer o com ou sem corticoide inalatório? A quantidade de eosinófilos que ele tem na corrente sanguínea, tá? Então, se o paciente tem mais do que 300 eosinófilos, ele precisa de corticoide inalatório. Se ele tiver menos do que 300, ele não recebe corticoide inalatório. Por quê? Porque o corticoide inalatório, aliás, porque a eosinófilo periférica no sangue não é em lavado, não é em escada, tá? Ele vai predizer resposta aos corticoides. E se você der para um paciente que não tem eosinófilo aumentado, provavelmente você não vai ter benefício para ele, e esse paciente, ele pode ter só o efeito colateral mesmo, tá bom? E quais são os mecanismos de ação desses broncodilatadores para os pacientes, né? Então, quando você dá um antimuscarínico ou um antipolinético, na verdade, você está querendo inibir o efeito da acetilcolina fazendo broncoconstrição. E aí, se você faz um anti, você faz broncodilatação. Quando você usa um beta-2, você está querendo estimular o beta-2, que vai aumentar o empecilho para fazer broncodilatação, tá? E aqui a gente tem os que vão ter ação rápida, curta ou ação longa. Isso vai depender do tempo de meia-vida que eles vão ter também, que é o próximo slide que eu vou mostrar. Os corticoides inalatórios, então ele tem um efeito aí anti-inflamatório também junto, tá? A gente pode usar também macrolídeos, que aqui o protocolo sugere a azitromicina, e os macrolídeos eles não entram aqui como antibióticos, mas eles têm efeito imunomodulador aí para esses pacientes, tá bom? A gente pode usar também mucolíticos para diminuir a viscosidade, né? E a gente também pode utilizar os inibidores da fosfodiesterase 4, que em nível de SUS isso é impossível, isso aqui vai ser usado em pacientes que têm exacerbações frequentes, tá bom? Beleza. Então,
quando a gente olha as possibilidades que a gente tem aí de beta-2 agonista, tanto de efeito rápido e efeito prolongado, tá? São todas essas possibilidades aqui, eu não vou perder muito meu tempo com isso. E quando a gente olha o tempo de duração, é o que vai fazer a gente definir se essa medicação vai ser usada uma vez ao dia, de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas ou de 6 em 6 horas para esse paciente, tá bom? E lembrar que a gente tem vários dispositivos diferentes em que a gente pode administrar essa medicação e é extremamente importante que o paciente saiba usar o remédio, tá? Não adianta nada você passar uma bombinha que ele não sabe usar, tá? E se até a gente tem dificuldade de usar, que dirá um paciente, tá? Então, a gente precisa também ver qual que é o que ele se adapta melhor, tá? Então, por exemplo, a gente tem os que são jato pressurizado, né? E a gente tem os que são pó-seco, né? Tipo, que são os que vêm em disco e são os que vêm em cápsula, né? A primeira coisa é que, para você fazer um de jato, o paciente ele tem que conseguir ativar o dispositivo e aspirar. Ele tem que ter esse, como é que fala? Coordenação, ótimo. Ele tem que ter essa coordenação para ele disparar e fazer a aspiração, que nem todos fazem. E outra coisa, se ele não conseguir dessa forma, você pode adaptar com espaçadores, entre outros, né? E quando você olha aquele que tem o pó, por exemplo, de cápsulas, o paciente precisa conseguir fazer uma expiração rápida e profunda. E se for um paciente muito frágil, às vezes ele não consegue fazer. Então, não adianta nada você dar o melhor remédio para o paciente se ele não consegue usar de forma adequada a medicação, tá? E aqui a gente tem os outros exemplos aí das medicações com o tempo de duração delas, tá? Se a gente for olhar na farmácia popular, tá, o que eles dão é isso aqui, que é nada, né? Tipo, é bem pobrinho. Mas quando a gente olha a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, né? Muitos deles são de alto custo. Você tem mais opções, mas o SUS não te oferece opções em que você tenha corticoide inalatório junto com o LAMA e o LABA. Oi? Isso, tem que separar, tem que comprar separado, tá bom? Então, assim, a gente não tem a opção de todos juntos, mas a gente consegue de forma separada, tá? E aí, assim, quanto mais medicações o paciente tem para fazer, menos ele vai fazer, né? Mas seria muito melhor tudo junto, só que são remédios extremamente caros. Se você for olhar, por exemplo, um Trimble, quanto custa? Uns R$300, R$200, é muito caro, né? E não é só isso que o paciente vai usar, tá bom? Beleza, quando a gente vai falar das exacerbações agudas do DPOC, o que é uma exacerbação? É quando o paciente tem uma piora de dispneia, de tosse ou de secreção em um período inferior a 14 dias, necessitando de escalonamento de tratamento. Isso é a definição de exacerbação, tá bom? E aí, algumas exacerbações vão ser mais graves, outras menos graves. Provavelmente quem vai para a gente na UTI é quem teve quadros de moderado a alta gravidade, né? E o que a gente vê? Esses pacientes, eles têm uma piora aí da resposta inflamatória, eles aumentam a produção de muco, e eles aumentam o aprisionamento aéreo, piorando o quadro de dispneia. Muitos deles podem ter tosse, com secreção, sibilos, tá? A grande maioria dos pacientes vai descompensar associada a quadros infecciosos, e aí ele pode ter pneumonia viral, pneumonia bacteriana ou por alguma exposição, tá, que ele teve naquele momento, mas eles também podem descompensar por causa de, por exemplo, o TEP, insuficiência cardíaca, entre outros. Mas quando você pensa em exacerbação de DPOC, é importante você excluir diagnósticos diferenciais, né? Então, você tem que excluir que ele tenha descompensado por causa de um TEP, ou por causa de uma insuficiência cardíaca ou de outras causas também, tá? Mesmo que você trate o paciente, muitos deles vão continuar tendo sintomas aí por uns 7 a 10 dias depois, tá? E 20% deles não vai se recuperar de forma adequada, que é aquela imagem que a gente vai falando que o paciente, ao longo da jornada, vai descendo escadinhas aí de qualidade de vida e de funcionalidade, e muitas vezes ele não consegue se recuperar do estado ele era antes daquela exacerbação, 8 semanas depois, tá? Quando a gente olha aqui, tá meio ruim de ver, né? Mas quando a gente olha de gravidade dessas exacerbações desse paciente,
né? Ele pode ser uma leve, moderada e grave, tá? Então, os pacientes têm exacerbação leve, eles podem só utilizar broncodilatador aí de curta, tá? Então, por exemplo, beta 2, tá? E aí são pacientes que vão ter uma frequência respiratória menor que 24, uma frequência cardíaca menor do que 95, e são pacientes que em ar ambiente vão saturar maior que 92. Quando o paciente tem uma descompensação moderada, muitas vezes eles vão precisar de corticoide oral, tá? E eles vão precisar, talvez, de antibiótico, tá? Isso vai depender se ele tem um quadro aí de infecção evidente ou não, tá? E esses pacientes, eles começam a ter quadro de dessaturação. E um paciente com quadros mais graves, né, eles vão ter frequência cardíaca, frequência respiratória e grau de dispneia mais altos. E são pacientes que começam a fazer acidose também, e esses pacientes, eles precisam ser hospitalizados, tá? Dependendo da estrutura do hospital, é um paciente que vai melhorar dentro do pronto-socorro e talvez não vá para uma UTI, num contexto que eu não tenho muitos leitos, mas, teoricamente, é um paciente que, em grande parte dos hospitais, até iria para uma UTI, mas a gente vai falar quais são os critérios de internação em UTI. E como é que você trata destes pacientes, né? A gente vai ter que investigar causa infecciosa, que é o principal, e como é que você investiga a causa infecciosa? Raio-X, exame físico deste paciente, é bom coletar uma gasometria dele para ver se ele tem acidose, se ele não tem, se ele está retendo CO2, se ele não está, e ver no exame dele outras coisas relacionadas ao exame físico para a gravidade, então, os sinais vitais deste paciente, tá? A gente vai precisar fazer broncodilatadores para ele, tá? Muitas vezes a gente vai precisar dar oxigênio, principalmente se ele tiver uma dessaturação, então a saturação vai caindo mais do que 92 em ar ambiente, tá? E você vai precisar, para tirar ele dessa exacerbação, de broncodilatadores de curta, tá? Você pode sim usar de longo, mas você precisa usar de curta. O que a gente tem aqui, principalmente, é o salbutamol, tá? Para estes pacientes. E a gente pode considerar corticoide para ele, né? Mas os pacientes que tiverem em quadro moderado a grave, provavelmente a gente vai precisar usar antibióticos também. E ventilação não invasiva, principalmente se esse paciente já começa a dar uma retida aí em CO2, tá? Bem, em relação a corticoide, se a gente for olhar pelo Gold, ele vai falar para você dar corticoide para o paciente por um período de 5 dias, mas isso depende da sociedade que está avaliando, tá? O Gold fala 5 dias, outras sociedades falam de 5 a 14 dias. Mais do que 14 dias não faz sentido. Se você deu mais de 14 dias, tem que desmamar, não pode retirar totalmente, tá bom? Mas isso vai depender muito do caso, mas em geral, 5 dias está ok para o paciente. De antibiótico, hoje também fala em tempo mais curto, mas isso vai depender muito do que você está tratando, do perfil deste paciente, assim sucessivamente. Mas ele também fala aí, e da gravidade, né? Mas ele também fala aí de um tratamento de mais ou menos uns 5 dias para o paciente, tá? Quando que esse paciente vai precisar internar numa UTI? Quando ele tem um desconforto aí que não melhorou com as suas medidas iniciais, ele precisa de monitorização, o paciente começa a ter disfunções orgânicas aí, então ele começa a alterar o nível de consciência, paciente que precisa que choque, precisa de drogas vasoativas, paciente que piora aí a hipoxemia e a acidose, mesmo em uso de oxigênio / ventilação não invasiva, paciente foi entubado, que é óbvio, né? E se o paciente vira uma prioridade 1 por causa de qualquer disfunção orgânica que precisa de suporte artificial de vida, tá? A gente tem outras formas também de classificar a gravidade dentro da gravidade do paciente, né? Então, se ele está em uso de musculatura acessória, se o paciente tem uma hipoxemia importante, com hipercapnia, se é um paciente que está ficando confuso, se ele tem disfunção aí cardíaca associada, e se ele não melhorou com o seu tratamento inicial, e aí você pode contabilizar cada pontinho desse, seria 1, tá? Que você soma, quanto mais pontos, maior a gravidade do caso desse paciente, tá? A ventilação não invasiva, ela é bem interessante nesses pacientes, principalmente aqueles que já estão começando a evoluir com
uma acidose por retenção de CO2, e a modalidade que a gente vai preferir para o paciente é BIPAP, porque ele tem 2 níveis de pressão, tá? Então, ele tem pressão inspiratória e ele tem pressão expiratória. Então, a pressão inspiratória, ele ajuda o paciente a esvaziar de uma forma simplista o alvéolo dele, porque ele mantém o alvéolo pressurizado durante todo o processo, tá bom? E, na verdade, ele mantém os brônquios pressurizados, tá? Então, ele facilita a exalação. Não quer dizer que se só tiver um pressurizador principal, que eu não vou usar, tá bom? Mas se eu tiver como optar, eu vou fazer BIPAP. Se eu só tenho ventilação mecânica, ou ventilador mecânico, eu não tenho um aparelhinho de BIPAP mesmo, é só lembrar que você bota a interface da ventilação não invasiva para o paciente, você vai botar aí na modalidade de suporte, e o suporte, quando você vai falar o IPAP, ele é o valor da PIP mais o suporte que você deu, e o EPAP seria o valor da PIP que você deu para o paciente, tá bom? Teoricamente, isso vai ser muito individual, mas você vai ajustar os parâmetros para um volume corrente adequado que você queira, e é um paciente que geralmente a gente faz os ajustes para a gente garantir uma relação em que eu tenha maior tempo expiratório para estes pacientes, tá bom? Se o paciente mesmo assim não melhorou, é um paciente que vai precisar ser entubado, tá? E aí, tanto faz, você vai usar VCV ou PCV, você vai usar, não tem evidência de um ou de outro, você vai usar o que você sente mais confortável para usar, tá? A sua meta de saturação neste momento é entre 88 e 92, tá? Naquele momento de agudização, depois que o paciente melhorar, dependendo, você pode ter uma meta aí de 88, tá bom? E é o que geralmente o que a gente deixa ele mais próximo de 88, tá? A gente evita a hiperóxia nesses pacientes, né? Porque ele pode Reverter a vasoconstrição hipóxica e o paciente aumentar o espaço motor e reter mais CO2. Um volume corrente entre 6 e 8 do peso predito, o fluxo você vai ajustar para ter uma relação entre 1 para 3, 1 para 6, mas isso é muito independente aí de paciente para paciente, tá bom? A gente vai ter que avaliar o paciente na beira do leito, tá? E a gente tem que ficar em atenção com o autopip, tá? Então, o PIP extrínseco que esse paciente fizer, e se é um paciente que está tendo muito aprisionamento aéreo, muitas vezes a gente precisa diminuir o PIP intrínseco dele para 85%, tá? Só para a gente lembrar, para a gente disparar, ele tem que fazer uma pressão negativa em cima da PIP, né? Então, se o paciente está tendo muito alto PIP, ele vai ter muito mais trabalho respiratório para disparar o ventilador, tá? Então, por isso que a gente faz esses ajustes. Lembrar que na ventilação mecânica, você só consegue adaptar no ventilador esses dispositivos pressurizados, tudo bem? Tá? Não adianta você colocar um Spiriva que não vai rolar, ou esses de pó, então tem que ser assim, tá? E aí, e lembrar que a gente vai colocar no ramo inspiratório, a gente vai fazer o puff junto com a inspiração, tá? E geralmente a gente, quando está no ventilador mecânico, a gente pode perder muito da medicação no circuito. Então, a gente normalmente coloca no mínimo 4 puffs, no mínimo 4 puffs por vez, tá bom? Porque se você coloca menos do que isso, pode ser que o paciente não consiga receber toda a medicação, tá? Então, você vai fazendo mais do que isso dentro da necessidade. A dose do corticoide, ela depende muito de sociedade, isso aqui é do up-to-date, tá? De sociedade ou não, mas assim, o paciente que não está muito grave, você pode deixar tipo uma pré de 40, tá? Mas pacientes mais graves, às vezes, eles vão se beneficiar de corticoide maior, mas não tem certo e errado em relação a isso. Então, por exemplo, o up-to-date, ele sugere metilpré de 60 a 125 miligramas, que você pode repetir a cada 6 ou 12 horas. Então, depende muito de paciente para paciente, de gravidade para gravidade. Você não precisa dar muito corticoide para um paciente que está, que não está, por exemplo, em ventilação mecânica. A gente vai adaptar tudo isso. E quando a gente for dar o antibiótico para o nosso paciente, a gente tem que ver se ele tem fator de risco ou não para infecção por pseudomonas, tá? E aqui, apesar dele ter a recomendação do tipo de antibiótico inicial, isso vai depender muito do perfil do seu paciente. Mas muitas vezes esse paciente de APLC, o que a gente vê é que é um paciente que veio da porta, né? Descompensou e veio para nós na UTI. Se ele tiver muitas complicações, ele pode passar para um perfil 2 aí de paciente, aí é um paciente que tem mais chance de germes
multiresistentes, tá? Mas para a gente entender, e a gente tem que ver se ele tem risco também de infecção viral, tá? E quando a gente vai olhar para paciente, se ele é um paciente que eu pensaria ou não em pseudomonas, eu tenho que levar em consideração algumas coisas. Primeiro, paciente que tenha descompensação leve não precisa de antibiótico. A gente só está falando de paciente em descompensação moderada grave, tá bom? E aí, descompensação não necessariamente quer dizer que o cara vai tomar antibiótico, tá bom? Até porque quando a gente olha em DPOC, às vezes o pessoal estuda, às vezes não, eles estudam isso, porque não é uma coisa que é nossa expertise, mas eles estudam até o microbioma aí do paciente com DPOC, né? Então, eles falam que você tem relação do microbioma, nós somos emplanados nas bactérias, né? Mas a gente convive muito bem com as bactérias, e tem muita relação do microbioma respiratório versus do trato gastrointestinal. E quando a gente olha o microbioma respiratório, a gente tem uma grande massa de bactérias com uma variabilidade curta. E, por exemplo, alguns pacientes que começam a ter colonização por algumas bactérias, tipo Moraxella, Pseudomonas e hemófilos, são pacientes que podem ter mais exacerbações, que são pacientes que podem ter quadro mais grave, e assim sucessivamente. Tanto é que algumas pessoas até tentam esterilizar a via aérea, mas assim, isso depende de pessoa para pessoa, não é o que a gente faz na prática, mas eu já vi, tá? Eu estou falando tratar paciente assintomático, tá? E a gente aqui não faz isso, tá bom? Mas voltando aqui, quem é o paciente, então, que eu posso pensar na possibilidade de fazer cobertura para pseudomonas? Aqueles pacientes que têm um volume expiratório aí do primeiro minuto menor do que 50%, que já teve mais do que 2 exacerbações, um paciente que teve outras hospitalizações nos últimos 12 meses, um paciente que está precisando de muita suplementação de oxigênio, tem mais do que 65 anos, é um paciente que ele já teve infecção anterior com pseudomonas ou ele é colonizado paciente com pseudomonas, e o paciente já teve essa infecção nos últimos 3 meses, vão ser aquele perfil de paciente que provavelmente a gente vai pensar em dar uma cobertura anti-pseudomonas. E dentro das possibilidades aqui, a leva, dependendo da gravidade desse doente, pode ser um tazocin e assim sucessivamente, tá? Lembrando que o Cefin não pega pseudomonas, tá? Beleza, tirei o meu paciente da crise, ele melhorou mais, tá? O que eu faço para tentar reduzir as exacerbações, a quantidade de exacerbação que ele está fazendo? Primeiro, eu tenho que ver se ele está tratando de forma adequada e tratar esse paciente. Então, é um paciente que vai precisar, sim, usar o lama e um laba, tá bom? 2 juntos. E aí, eu vou ter que ver quanto de eosinófilo ele tem. Se ele tiver mais do que 300, ele vai precisar de um corticoide inalatório também, tá? E, por exemplo, eu tenho que ver, será que ele exacerbou porque não está usando direito, porque não sabe usar? Então, será que eu preciso mudar o dispositivo dele? E assim sucessivamente fazendo ajustes. E aqueles pacientes que mesmo assim continuam exacerbando, pode ser que ele precise, em nível principalmente de convênio, de inibidor da fosfodiesterase, que não tem no SUS, que seria esse daqui, ou pode ser que o paciente precise usar azitromicina, tá, para o efeito imunomodulador dele, e aí se isso for indicado, não vai ser a gente vai indicar, vai ser um médico especialista, e ele vai usar 250 miligramas ao dia por 1 ano, ou 500 3 vezes por semana, tudo bem? Tá? Mas é só para a gente saber que isso existe, tá? E aí, qual que é o grande problema das exacerbações? 10% vai morrer, tá? 50% vai morrer em 2 anos, por qualquer causa, e tem alta chance de readmissão aí em 30 dias, né? Então, assim, não é apenas... a gente precisa cuidar desse paciente da melhor forma possível para dar qualidade de vida. Não estou falando, então, peraí, você está me dizendo que 50% deles vão falecer em 2 anos, então não vamos cuidar mais de ninguém. Não é isso, tá? Mas é que são pacientes que têm chance de ter um desfecho ruim, tá? E aí, quando a gente progride, né, que ele vai ficando numa fase mais avançada aí da doença dele, muitas vezes ele sai precisando de oxigênio, muitas vezes ele sai precisando de ventilação não invasiva, e a gente tem outros tratamentos que modificam a evolução natural da doença do paciente. E dentre eles a gente tem broncoscopia intervencionista, em que você vai colocar uma válvula ali, que você quer excluir pulmão enfisematoso para diminuir a retenção de CO2, tá bom? Ou você pode fazer alguns procedimentos cirúrgicos em que eles retiram parte do pulmão doente desse paciente, tá bom? E muitas vezes você pode fazer transplante também para este paciente, tá? Quem é o paciente que vai precisar de oxigênio domiciliar? É aquele paciente que tem um PO2 menor ou igual a 55, uma saturação menor do que 80. Isso em área ambiente. E
Ou então ele tem um PO2 de 55 a 60, mas ele tem disfunção aí de ventrículo direito também, tá? O paciente também pode se beneficiar de BiPAP, tá? Para ele usar em casa, para ele dormir, assim, e eu estou falando aqui de BiPAP, não o cara que saiu customizado em BiPAP, tá bom? Estou falando aquele paciente que usa o BiPAP para conseguir dormir e para melhorar a qualidade de vida dele, tá? Então, a gente vai usar isso naqueles pacientes que têm retenção de CO2, aí que já tem um PCO2 maior do que 53, tá? E assim, nessa fase, o oxigênio ele pode sim melhorar a qualidade de vida do paciente, fazer com que ele faça algumas coisas que ele não conseguia fazer antes, mas numa fase mais avançada, provavelmente ele não vai mudar o tempo de vida desse doente, tá bom? E o transplante, apesar de ser um tratamento bem interessante, bem importante quando a gente olha em cuidado paliativo em si, o paciente que tem indicação de transplante é um paciente em que a gente segue em terapia curativa plena, porque ele pode curar a doença, né? Então, por exemplo, a gente tem transplante cardíaco, transplante hepático, acessivamente. Quando a gente olha para transplante pulmonar em paciente com DPOC, tá? Se ele transplanta dá tudo certo, sobrevive de 5,9 anos, tá? 5,9 anos é bom? Eu ia morrer e eu sobrevivi 5,9 anos. Só que o que eu estou falando assim, é um paciente que nem sempre tem um desfecho que a gente gostaria, tá? A maioria não vai para transplante. Se você transplanta um pulmão, o prognóstico é pior do que você transplantar os dois. E ele pode ter muitos problemas aí ao longo da jornada dele e nem chegar a isso, tá? E o que a gente usa para considerar se isso é possível ou não, só para a gente ter ciência, é um paciente com doença progressiva que não é candidato à cirurgia para redução de volume pulmonar, que tem esse índice BOLD aqui de 5 a 6, tem um CO2 maior do que 50, um PO2 menor do que 60 e tem menos de 35% aí do volume expiratório forçado, tá? E se esse índice BOLD for maior do que 7, essa relação dele aqui for entre 15 e 20, ele tem mais do que 3 exacerbações, ele tem status performance para isso, é óbvio, né? O paciente, ele é listado, só que entre ser listado, ele fazer o procedimento, existe aí uma grande jornada. E só para vocês saberem, esse aqui a gente tem alguns scores que denotam prognóstico do paciente, um deles é esse bold aqui, e ele vai avaliar alguns critérios, dando 10 pontos no fim. E dentro dos critérios o volume expiratório forçado do primeiro e segundo paciente, o teste de caminhada de 6 minutos, o MRC de espineia e o índice de massa corpórea do paciente, tá? E ele tem pontuação 0, 1, 2, de 3, sendo que o índice de massa corpórea só vai até o 1, e o máximo que ele dá são 10 pontos, tá? Então, se a gente for olhar o paciente que tem mais do que 7 pontos, ele tem indicação de transplante, tá? Então, ele tem algo a mais que a gente pode usar para pensar em prognóstico, tá? E um outro índice que a gente tem, mas ele não quando a gente olha o documento do Gold, ele usa o outro, ele não usa esse Codex Index, mas é um outro score que a gente pode usar para avaliar prognóstico de paciente, e ele vai usar o C de comorbidade pelo índice de Chauncey, o O de obstrução, o D de dispneia, e o E de número de exacerbações também, uma pontuação de 10, tá? E aí, ele vai predizer a mortalidade do paciente em 3 a 12 meses, tá? Então, se o paciente ele tem uma pontuação entre 6 e 9, ele tem aí uma predição aí de mortalidade de 5 a 10% em 3 meses e de 20 a 30% em 12 meses. Se ele tem, tipo, 10 pontos, que é a pontuação máxima, ele tem 22% de chance de falecer nos primeiros 3 meses, e ele tem 55% de chance de falecer aí num período de 1 ano, ou seja, algo a mais que pode nos falar de prognóstico aí para este paciente. Quando a gente olha os outros scores, ele tem uma chance de predição maior, tá? Uma outra coisa que a gente pode usar para avaliar prognóstico do paciente é o SPICT, tá? Esse uma ferramenta que a gente usa bastante em cuidado paliativo, tá? E ele serve para nos dar atenção de quem o paciente tem risco de deterioração ou de morrer, tá? Ele é feito principalmente para o socorro, mas a gente pode usar o SPICT para a nossa vida, tá bom? E aí ele vai me falar indicadores gerais de piora clínica, e ele fala
os indicadores assim das doenças, de evolução ruim de doenças crônicas que o paciente tenha, tá? Então, por exemplo, indicadores de pior saúde, o paciente tem internações hospitalares não programadas, que já tem uma funcionalidade muito ruim, pacientes que já são dependentes aí para cuidado, paciente que tem uma perda de peso aí significativa nos últimos 3 a 6 meses, tem o IMC mais baixo, tem sintomas que são persistentes mesmo com otimização, e quando eu olho especificamente para a doença respiratória, paciente que está usando oxigênio e tem paciente que tem dispneia mesmo em repouso, ou paciente que teve aí necessidade de uso de ventilação mecânica recente, tá? E aí não quer dizer que, opa, preencheu esse critério, chama o cuidado paliativo. Talvez, né? Mas o que eu tô falando é assim, é um paciente que a gente tem que ficar em atenção, que provavelmente é um paciente que aos pouquinhos esteja caminhando aí para uma terminalidade de doença, lembrando que terminalidade é quando o paciente já não tem mais possibilidade de curar a doença dele, ou ter uma qualidade de vida assim mais aceitável, tá bom? Então, é um paciente que a gente tem que ficar em atenção. E o paciente, em algum momento, ele vai progredir para a fase final de vida dele, né? Então, quando a gente olha aquela escala de funcionalidade versus tempo, a gente vê aqui que o paciente ele vai tendo cada vez mais internações, e esses momentos de internação são momentos de incerteza, em que o paciente pode falecer na internação, tá? E se ele sobrevive, ele tem cada vez mais uma perda mais acentuada, aquele paciente que interna sai usando oxigênio, interna sai usando sonda, interna fica acamado, interna sai tracostomizado, BiPAP interna e morre, tá? E aí, neste momento, talvez até antes que a gente saiba a evolução natural desses doentes, né, seja importante a gente entender o que faz sentido e o que não faz sentido para esse paciente. Então, será que ser tracostomizado faz sentido para ele? Né? Isso depende, porque os valores são bem individuais, tá? É importante a gente focar e auxiliar eles nesse processo de tomada de decisão, sempre compartilhando com outros profissionais de saúde. E aqui, se ele tem, por exemplo, pneumologista, se ele tem outros médicos que o acompanham junto, é importante a gente somar conhecimento, tá? E até é fundamental isso. Foco em qualidade de vida para esse paciente e foco também, porque um paciente tem um sofrimento multidimensional intenso, tá? E esses pacientes, eles morrem de quê? Eles podem morrer das morbidades que ele tem, não tem só o DPOC, ele tem insuficiência cardíaca, ele tem várias outras, né? Então, grande parte dos pacientes podem morrer pela insuficiência respiratória progressiva em si, mas de doenças cardiovasculares, tá? E eles podem morrer de malignidade, porque muitos deles têm câncer, principalmente de pulmão junto. Tudo bem? E para finalizar, a gente tem que lembrar que os pacientes com DPOC, eles morrem, tá? Então, a gente tem que cuidar dele da melhor forma possível para dar o máximo de qualidade de vida. E o que a gente pode fazer de melhor para o doente e para tentar limitar a progressão desta doença é fazer o diagnóstico o mais rápido possível para a gente conseguir cuidar deste paciente o mais rápido possível, para que a doença dele progrida de uma forma mais lenta e que ele tenha uma vida melhor ao longo da jornada dele, tá? Então, fazer esse diagnóstico é fundamental, interromper o tabagismo é muito importante, tá? Principalmente numa fase em que você não tem tanta destruição pulmonar, quando o paciente está caminhando para o fim da vida, parar ou não parar, provavelmente não vai fazer tanta diferença, assim como, por exemplo, no fim da vida, o oxigênio não vai mudar o desfecho final e talvez o benefício seja só de um ventinho no rosto do paciente, tá? Nas exacerbações, a gente sabe se ele sobrevive a essas exacerbações, ele tem uma progressão aí de perda funcional, tá? E muitos deles podem falecer, então a gente tem que cuidar do paciente da melhor forma possível para evitar que ele tenha exacerbações, tá? E a gente sempre a gente sabe como evolui a doença, é importante a gente adequar os objetivos de cuidado à fase de evolução da doença do paciente. E é isso.